meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, bom estarmos aqui para falar da palavra do Senhor, palavra viva, eficaz, que vem de encontro às nossas necessidades. E o tema hoje então é vida equilibrada. Oh, meu Deus do céu, como é difícil a gente conseguir ter uma vida nivelada, equilibrada. Quantas coisas acontecem para tirar a nossa paz, a nossa vida acaba às vezes tendo essas turbulências. E a gente hoje, diante de tantas coisas que talvez vieram para nos facilitar dessa tecnologia toda, mas isso às vezes tira a nossa paz. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, eu tive que parar, eu não tenho, eu desliguei o celular, não tem mais WhatsApp, eu tive que sair um pouco e ir para o sítio e ficar lá um tempinho, porque estava demais, a turbulência do dia a dia, o estresse, tudo já estava me fazendo mal e eu tive que tirar. E aí foi interessante que essa pessoa falou comigo, eu comecei a acordar com o sol e dormir com o pôr do sol, né? Então a pessoa, o relógio, ela falou assim, nem relógio eu usei, eu tirei relógio, celular, tudo, eu não tinha noção de horário, porque o nascer do sol eu começava o meu dia, e o pôr do sol findava o meu dia e eu ia descansar, ia deitar. E ela falou assim, como eu renovei as minhas forças? Por quê? Porque a vida dela não estava equilibrada, estava totalmente desequilibrada diante de tantas coisas, e ela pode renovar ali as suas forças diante desse período que essa pessoa tirou. Então, uma vida equilibrada, mas a palavra de Deus vem de encontro à minha vida, ao ponto de conseguir trazer esse equilíbrio necessário. Eu preciso disso. Hoje em dia a gente andando aí na rua, de vez em quando a gente vê as pessoas falando sozinhas. Isso está uma constância. Às vezes você olha, a pessoa está gesticulando, falando sozinha. Por quê? Porque a mente está a 200 por hora, fazendo tantas coisas. E isso não é bom. O bom aqui é a gente ter uma vida equilibrada. A palavra de Deus diz lá no fruto do Espírito, sobre temperança, domínio próprio. Temperança é o quê? É ter o equilíbrio. O domínio próprio é ter essa vida equilibrada. A temperança é o tempero. Você já parou para pensar o tempero? Se colocar sal demais, fica salgado. Se colocar sal de menos, fica insosso. Mas quando coloca sal na medida certa, fica temperado, a comida fica gostosa. Meu amigo, minha amiga, na nossa vida e caminhada cristã não é diferente. Temos que ter esse tempero, essa vida equilibrada. Não podemos ir além e nem ficar aquém. Nós temos que ter uma vida equilibrada ali. E a palavra de Deus, que é viva, eficaz, ela tem um versículo que nos ajuda diante dessa situação, que diz assim, Salmos, capítulo 1, versículo 3, diz assim, será como a árvore plantada junto a correntes de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Então, esse Salmo 1 aqui está dizendo da bem-aventurança, o bem-aventurado, aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. É o versículo 1 e 2 aqui do Salmo 1. Então, se eu consigo meditar de dia e de noite na palavra do Senhor, e quando diz isso, é eu entender que a palavra de Deus ela faz parte da minha vida, 24 horas, diante daquilo que eu tenho como regra de fé. Se eu entender isso, se eu colocar em prática isso, o versículo 13 então está dizendo, você vai ser como uma árvore plantada junto a correntes de águas. Ou seja, aquela árvore que está plantada, você já viu a árvore plantada na beira de um riacho, de um rio, não sei o que, aquela árvore que está ali pertinho? A corrente de água, aquela água que vai correndo ali perto dela, ela consegue com as suas raízes chegar lá, e aquele solo ali embaixo sempre está úmido, e ela está sempre conseguindo tirar os nutrientes, a água necessária. Então, será como essa árvore plantada junto às correntes de águas. Por quê? Porque ela dá o fruto na estação própria, é equilibrado, dá o fruto na estação própria, as coisas acontecem na hora certa, cujas folhas não caem, não há perdas, não há aí circunstâncias, situações que vão te tirar algo. O fruto vai ser na estação certa, uma vida equilibrada, você vai conseguir ter o êxito de cada dia, não vai ter prejuízo, não vai cair, as folhas não caem. Ou seja, tudo que fizer prosperará. Meu irmão, uma vida equilibrada é assim, tudo aquilo que eu estou fazendo, eu vou ter o meu intento
vai ser positivo, vou ter uma vida que eu vou alcançar o êxito necessário. Não significa que eu vou ter perdas, não significa que talvez alguma coisa não vai dar totalmente certo, porém, a minha fé vai estar firmada e falar, opa, eu estou ligado aqui na videira verdadeira, vai dar certo, né? Deixa eu acertar isso aqui, deixa eu fazer desse jeitinho aqui, deixa eu ajeitar isso aqui. A árvore plantada junto à corrente de águas, pode ser que talvez naquele mês de seca a água não esteja com tanta fluidez assim, uma quantidade tão grande, mas ela está ali, ela está no posicionamento que ela precisa estar, ela está no lugar que ela precisa estar, porque ali está o sustento. Eu e você precisamos estar ligados em Jesus Cristo. Por isso que lá no Evangelho de João diz, que eu já falei aqui, ligado na videira verdadeira, a qual tem um alimento certo, necessário, na hora certa, para mim e para você, para que eu possa ter essa vida equilibrada. Eu preciso disso todos os dias, desse alimento do céu, de estar junto à corrente de águas que estão fluindo, que é o Espírito Santo, para que eu possa ter essa vida equilibrada. Meu amigo, minha amiga, você não vai conseguir ter essa vida equilibrada fora do Senhor Jesus. É uma realidade, é uma realidade. Se você for parar e pensar e ver as circunstâncias da vida, você vê que quando a gente está ligado à videira verdadeira, que é Jesus Cristo, a gente tem uma regra de fé, a gente está colocando a nossa fé em ação, a nossa vida ela vai ser mais tranquila. Por quê? Porque eu vou ter, a palavra de Deus diz isso, porque eu vou ter uma vida abundância aqui, o Senhor vai me dar 100 vezes mais e por fim eu vou ter uma vida eterna. Isso me traz uma tranquilidade no espírito, sabendo que o Senhor, o Deus, o Criador de todas as coisas, que Ele está me protegendo, que Ele é o Deus da minha vida, que eu o reconheço como meu único e suficiente Salvador e que Ele vai cuidar da minha vida aqui e por fim uma vida eterna, vou estar com Ele para sempre. Isso é ter uma vida equilibrada. Talvez você possa pensar assim, minha vida é equilibrada se eu fosse milionário. Minha vida seria equilibrada se eu fosse casado com fulano ou com ciclano, porque é uma pessoa que tem um sobrenome, que é conhecido. Não, isso não é uma realidade. A sua vida vai ser equilibrada diante daquilo que você é em Cristo Jesus. Só Ele pode suprir as suas necessidades. Dinheiro nenhum pode suprir a necessidade de ninguém, pode amenizar e ajudar. Quando eu estou falando aqui, não é que o dinheiro não seja necessário. É claro que é necessário, para o meu sustento, para o seu sustento. Mas o dinheiro não consegue e não pode trazer o equilíbrio necessário na sua vida. Não tem como. Inclusive a palavra de Deus diz isso, que ninguém pode servir a dois senhores, ou há de agradar um e desagradar o outro. Ninguém pode servir a Mamon e ninguém pode servir somente a Mamon e a Deus. Tem que escolher um ou outro. E Mamon aqui, dentro da palavra de Deus, diz, está lá no Evangelho de Mateus, que Mamon significa dinheiro. Então ninguém pode servir a dois senhores. O Senhor da tua vida é o Senhor Jesus Cristo, aquele que pagou um alto preço que ninguém poderia pagar e te trouxe a salvação, a vida eterna. Vida equilibrada é quando Ele faz parte da minha caminhada. Aquilo que eu tenho como posse, aquilo que eu sou, meu sobrenome, aquilo que eu tenho antes do meu nome, seja doutor, seja pastor, seja as configurações necessárias ali do título da pessoa, nada disso pode trazer uma vida equilibrada. O que pode trazer é o Senhor Jesus Cristo na sua vida. Ele que pode suprir as suas necessidades. A cama em si pode ser uma cama que custou alguns reais, um colchão que foi caro pra caramba, foi um quarto lindo. Se não tiver Jesus Cristo, não vai adiantar. O que adianta é ter Jesus na sua vida. A cama pode ser simples, o colchão pode ser aquele fininho simples, mas se Jesus está contigo, vai dar tudo certo. Então, vida equilibrada é isso. É quando eu tenho satisfação na lei do Senhor, medito nela de dia e de noite. Eu escuto não o conselho dos ímpios, mas eu escuto o conselho do Senhor, do Espírito Santo. Então você, como uma planta, uma árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o seu fruto na estação certa, cujas folhas não caem e tudo que fizer prosperará. A minha oração para você é que você encontre guarida no Senhor Jesus, que Ele possa ser a água da vida sobre a tua vida, que Ele possa ser aquele que vai te sustentar,
te trazer tudo aquilo que você precisa e necessita para você possa ter essa vida equilibrada em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, ore, busque o Senhor para que você possa alcançar essa vida equilibrada nele e Ele vai te ajudar e isso vai ser uma realidade na tua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.